Ok, continuando o estudo do nosso REDPRI, esse é o último vídeo. Nós fizemos estudo completo desse regulamento e hoje é a última aula do Conselho Disciplinar, artigo 66. Na composição do Conselho Disciplinar, será observado, sempre que possível pelo diretor-geral da unidade, a indicação de um assistente social ou psicólogo ou pedagogo e de um funcionário da diretoria de segurança, assistente social, pedagogo ou psicólogo e um funcionário da diretoria de segurança. Isso não é obrigatório, sempre que possível. Parágrafo 1º. O Conselho Disciplinar será presidido pelo diretor-geral da unidade ou por substituto por ele indicado, diretamente dos outros membros designados, diferentemente dos outros membros designados. Nós vimos alguns artigos anteriores e também no estudo do DALEP que o presidente da sessão da reunião é o diretor da unidade, mas há dias que ele não pode estar presente, haverá momentos. Então, na falta dele, o substituto por ele indicado, e não pode ser nenhum dos outros membros citados acima, não pode ser o membro da diretoria de segurança, não pode ser o psicólogo, nem o pedagogo, nem o assistente social. Deverá ser um membro diferente desses. Parágrafo 2º. Será obrigatória a participação de um assistente jurídico penitenciário, no caso advogado da unidade, nas reuniões do Conselho Disciplinar sem direito a voto. Essa presença do advogado garante a ampla defesa daquele preso que está sob sanção ou sobre sindicância na investigação ou sobre qualquer procedimento processual, E esse advogado, ele não tem direito a votar, apenas de defender os seus clientes, no caso. Artigo 67. Havendo empate por número de votos com decisão do Conselho Disciplinar, o voto de desempate será proferido pelo seu presidente. 4 pessoas, ficou 2-2 a votação, então o diretor que está da unidade, que preside a sessão, irá votar o voto de Minerva, o voto de desempate. Artigo 68. O Conselho Disciplinar reunir-se-á ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente quando convocado pelo diretor-geral. Então, há a reunião ordinária, uma vez por semana, pelo Conselho Disciplinar, e toda vez que necessária, por algum motivo, algum problema na unidade, ou por qualquer outro motivo que o diretor-geral convocar, deverá haver essa reunião extraordinária. Artigo 69. As decisões do Conselho Disciplinar serão tomadas por maioria simples e lançadas em ata, como também no Infopem. Maioria simples, Então, ou seja, há cinco membros do Conselho, 5 presentes na reunião. Então, a maioria, 3. Se houver 4 na reunião, a maioria será também 3, no caso. Então, a maioria simples é a maioria dos presentes, Não confundir com a maioria absoluta, que é o número fixo, Artigo 70. O Conselho Disciplinar poderá valer-se no auxílio de qualquer pessoa do estabelecimento quando necessário. Qualquer pessoa, então, que trabalha em determinada unidade pode ser convocada para auxílio do Conselho Disciplinar. Qualquer pessoa. Não exige curso superior, não exige qualificação, não existe função específica. É qualquer pessoa. Artigo 71. O Conselho Disciplinar poderá usar os arquivos, registros, dados e informações existentes nos setores penal e de segurança. Então, aqueles arquivos, aquele arquivo morto, a todo o material, muitas vezes, que está ali de lado, encostado, todas as informações pertinentes a determinado preso ou até funcionário, todos esses dados, registros, estão à disposição do Conselho Disciplinar. Na presença do preso submetido a julgamento, será lida a peça acusatória composta da narração dos fatos. Então, a sentença, assim como no julgamento, quer dizer, no júri, muitas vezes no julgamento, perante o juiz, a sentença não é lida diante
do réu, né? Muitas vezes é 10 dias depois. Mas no artigo 72 diz que o preso submetido a julgamento será lida a peça acusatória composta da narração dos fatos. Então será diante dele. O advogado apresentará sua defesa, que poderá ser oral ou reduzida a termo, sendo a última obrigatória em casos de falta grave. Então, a defesa pode ser verbal, oral ou por escrito, né? Sendo, no caso de faltas graves, nos casos de falta grave, tem que ser escrita. É obrigatório ser escrita nos casos de falta grave. Artigo 74. Encerrada a oitiva, o Conselho Disciplinar voltará por maioria simples à culpa ou absolvição do preso. Em caso de condenação, votarão novamente, definindo a sanção a ser aplicada. Vamos repetir esse artigo 74. Encerrada a oitiva, ou seja, foi ouvido a defesa, foi ouvida a acusação. Então, o Conselho Disciplinar, por maioria simples, vai decidir se inocente ou culpado. Em caso de condenação, haverá uma nova votação definindo qual sanção vai ser aplicada. Primeiro, vota se é culpado ou inocente. Depois, vota qual a sanção. Nós sabemos quais são as sanções. Pode ser repreensão, a sanção pode ser perda de banho de sol, entre outras, que nós já fomos falando. Artigo 75. O preso poderá solicitar reconsideração do ato punitivo com efeito suspensivo no prazo de 8 dias, contados a partir da data da ciência de decisão, nas seguintes hipóteses. 1. Quando não tiver sido unânime o parecer do Conselho Disciplinar em que se fundamentou o ato punitivo. Então, nós vamos voltar no artigo 75. Até o prazo de 8 dias, contados a partir da data da ciência, o preso soube, então, da sua decisão hoje. Ele foi condenado a 30 dias sem visita. Mas aí ele percebe que não foi unânime. Houve 3 votos contra e 2 a favor. Então, ele pode pedir ele pode solicitar reconsideração do ato punitivo. 2. Quando o ato punitivo tiver sido aplicado em desacordo com a conclusão do Conselho, né? O Conselho, então, decidiu que ele recebesse uma sanção de repreensão e ele foi punido 30 dias sem banho de sol. Então, ele pode solicitar reconsideração. 3. Quando tiver novas provas que alterem a apuração precedida. Ele foi condenado por uma falta, por ter cometido, por exemplo, uma tentativa de fuga. Apareceu lá uma cela, uma grade cortada, ele foi acusado, ele foi condenado, mas depois descobre-se que foi outro preso. Então, ele pode pedir a reconsideração. Parágrafo único. O pedido de reconsideração não pode ser reiterado. Somente, então, uma reconsideração. O pedido de que trata o artigo anterior será dirigido ao presidente do Conselho Disciplinar. Quem preside o Conselho Disciplinar, na maioria das vezes, é o diretor da unidade. Parágrafo único. O Conselho Disciplinar terá o prazo de 10 dias para decidir sobre o pedido de reconsideração, comunicando imediatamente sua decisão ao preso recorrente, que dará ao seu ciente em cópias serem juntadas aos autos da apuração. Então, após essa situação, após essa revisão, essa reconsideração, o preso será comunicado e vai assinar, ele vai dar um ciente que todos esses documentos serão ajuntados no auto da apuração. Eu quero voltar aqui no artigo anterior, só para um detalhe que nós passamos sem mencionar. Aqui no artigo 75 diz o seguinte, que o preso poderá solicitar reconsideração do ato punitivo com um efeito suspensivo. Então, suspende a sanção. Então, se ele foi condenado, por exemplo, a 30 dias sem visita, sem receber visita, então, por um desses 4 motivos aqui abaixo, então haverá um efeito suspensivo, será suspensa
será suspensa a sanção. Então esse detalhe nós deixamos de comentar. Então vamos continuar. Caberá ao Conselho Disciplinar examinar e instruir o pedido de reconsideração, emitir seu parecer e encaminhá-lo ao diretor da unidade. É o Conselho Disciplinar, então, que recebe o pedido de reconsideração do preso, da sua sanção. Ele vai dar o seu parecer e encaminhá-lo ao diretor da unidade, que vai decidir. O pedido de reconsideração, se deferido, ou seja, se aceito pela autoridade competente, determinará o cancelamento ou alteração do registro respectivo no prontuário do preso. Então, reconsiderou, realmente não foi falta, então tira do prontuário. Parágrafo 1º. Nas decisões dos pedidos de reconsideração não poderá haver aumento de pena. Portanto, assim como no direito penal, no caso de reconsideração também, não há, quando é recurso exclusivo da defesa, não pode haver a reformatio in melius, a reforma para pior. Só pode reformar uma sentença em favor do preso, Então não pode a reformatio in pejus, e pode sim a reformatio in melius, ou seja, a reforma para melhor. Então a reconsideração não pode agravar a pena do preso, só se for para melhor, piorar nunca. Parágrafo 2º. Os pedidos notoriamente improcedentes, vamos voltar no artigo 78 só para entender o parágrafo, O pedido de reconsideração, se deferido, determinará o cancelamento ou alteração do registro respectivo no prontuário. Os pedidos notoriamente improcedentes ou interpostos em termos. Vamos pausar. Artigo 78. O pedido de reconsideração, se deferido, determinará o cancelamento ou alteração do registro respectivo no prontuário do preso. Então, o preso impetrou um pedido de reconsideração, a autoridade competente atendeu esse pedido, ou seja, foi deferido, viu que o preso tinha razão, então ela determinará o cancelamento ou alteração do respectivo do prontuário. Então deve ir lá no prontuário do preso, na sua ficha, e tirar aquela falta que ele cometeu, que estava sendo a ele acusado. Parágrafo 1º. Nas decisões dos pedidos de reconsideração não poderá haver aumento de pena, Assim como no direito processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa, como no direito processual penal não pode haver a reformatio in pejus, ou seja, reforma para pior, assim também não pode haver aqui no Redpri, só pode haver a reformatio in melius, ou seja, reforma para melhor, reforma somente quando beneficia o preso. Parágrafo 2º. Os pedidos notoriamente improcedentes ou interpostos em termos desrespeitosos serão liminarmente indeferidos pelo Conselho Disciplinar. Então, houve um pedido de reconsideração, mas nesse pedido houve falta de respeito, ameaças, um tom que não deveria ser mencionado. Então, o próprio Conselho Disciplinar vai liminar, vai indeferir esse pedido de reconsideração. Em qualquer época, o preso poderá requerer a revisão da punição sofrida ao diretor-geral da unidade, que encaminhará à Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária para a decisão, desde que prove: 1. Haver a decisão sido fundada em provas falsas. 2. Ter sido a punição em desacordo com a disposição legal. 3. Terem surgido após a decisão provas de sua inocência. Então nós vimos
nesse artigo 80 a citação da Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária. Então, a qualquer época, após a decisão final, né, da sanção aplicada ao preso, da punição, né, que foi aplicada ao preso, ele pode pedir uma revisão desde em 3 hipóteses. Primeira, né, haver a decisão sido fundada em provas falsas, né, ele consegue provar que as provas são falsas, então ele remete ao diretor da unidade, que vai encaminhar a Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária. A segunda hipótese é ter sido a punição em desacordo com a disposição legal. Ele foi punido, por exemplo, a sanção de 6 meses sem visita, né? Um absurdo, mas vamos colocar aqui. Está em desacordo com a lei, está em desacordo com a lei de execução penal, está em desacordo com a REDPRI, então ele pode enviar, né, ele pode pedir a revisão. E o terceiro, a qualquer momento surgir novas provas. Surgiu provas que ele é inocente, então ele vai pedir a revisão. Parágrafo único. O pedido de revisão só será admitido se fundado em provas não apresentadas anteriormente à punição. Então, todas aquelas provas que ele já tinha manifestado na sua defesa durante a fase de processo, na fase de inquérito, toda aquela defesa que ele apresentou não poderá mais ser apresentada aqui na revisão, somente se houver provas novas das disposições finais e transitórias. Compete ao integrante do órgão de execução penal e ao servidor penitenciário a divulgação de ocorrências que perturbe a segurança ou a disciplina. Cabe a todos, então, servidores penitenciários. Artigo 82. E também, né, ao órgão de execução penal, né, não somente ao servidor. Artigo 82. Enquanto não for criada estrutura física própria ou adequada para o cumprimento do regime disciplinar diferenciado, ou seja, o RDD, o preso poderá cumprir a referida sanção em local adaptado para esse fim, conforme disposições deste regulamento. Então, o preso ele recebe uma sanção de iniciar no RDD, no regime disciplinar diferenciado. Só que a unidade não dispõe, né, de celas apropriadas. Ele pode assim mesmo, então, ser colocado na cela isolada, desde que conforme as disposições desse regulamento, que vai lá no artigo 82, o artigo 88, né, que fala dos limites. A cela tem que ter no mínimo 6 metros quadrados, de 3 por 2 e ambiente adequado. Parágrafo único. A Subsecretaria de Administração Penitenciária, por proposta da Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária, disciplinará o contido neste artigo. Então, no caso anterior, quando o preso for submetido ao RDD e a unidade não tiver estrutura física, né, por provocação da Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária, a Subsecretaria de Administração Penitenciária irá, né, disciplinar essa situação, né? Se o preso será transferido, se o preso irá cumprir em tal estabelecimento. Artigo 83. A conduta do preso será definida pela análise de seu prontuário e da ficha disciplinar, onde serão anotadas as faltas por ele cometidas, as sanções disciplinares aplicadas, como também os elogios e recompensas recebidos. Então, é de suma importância o prontuário e a ficha disciplinar do preso. Ali está todo o seu histórico, né? As sanções, os elogios e recompensas, né? Em caso de transferência para uma outra unidade, por exemplo, num determinado dia será um plantonista, no outro dia será outra equipe de trabalho. Então, muitas vezes, não há comunicação verbal para demonstrar quem é o tal preso que está sendo admitido, né? Então, mas é só os funcionários analisarem o prontuário, eles vão saber com quem estão lidando. Então, é de suma importância todas essas situações serem anotadas no prontuário e na ficha disciplinar.
Ao ser solicitado por autoridade competente, o diretor-geral da unidade encaminhará ao solicitante atestado de conduta carcerária. Então, vamos supor que um familiar necessite de um atestado carcerário e pede ao juiz, por exemplo. O juiz solicita o diretor e o diretor, então, enviará ao solicitante. Não há nenhum segredo nesse artigo, né? Artigo 84. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste regulamento serão solucionados pelo subsecretário de Administração Penitenciária. Se houver então algum artigo nesse REDPRI, né, que for omisso, ou que as dúvidas surgem, as leis mudam, né, e às vezes alguma lei nova pode derrogar ou abrogar, né, algum desses artigos. Então, isso será resolvido pelo subsecretário de Administração Penitenciária. Este regulamento entra em vigor na data da publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Pessoal, nós chegamos ao final do estudo do REDPRI. Eu quero dizer a vocês que eu fiz aquilo que eu pude com carinho, e a intenção é que todos vocês de boa fé, todos vocês que são honestos e que querem entrar no sistema prisional como uma forma de trabalho, como uma forma de sustento, você que não está envolvido em crime algum, você que está querendo entrar no sistema nas melhores das intenções, né? Então esse trabalho deixo para vocês também como uma ajuda. Espero que no próximo concurso nós estejamos todos juntos lá. E eu deixo mais um recado para vocês: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleite-te também no Senhor e te concederás os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Tudo que eu consegui na minha vida foi o Senhor que fez, foi portas que o Senhor abriu. Então também você, eu deixo o recado: confia no Senhor, põe o Senhor em primeiro lugar na sua vida e ele também tudo o fará. Um abraço do seu amigo Aprígio de Souza Soares e até a próxima. Valeu!